boa noite a todos os que estão presentes e espero hoje partilhar-vos aqui mais algo fantástico que tem a ver com o lançamento deste livro, O Poder de Acreditar, que no fundo é tudo aquilo que nós precisamos, é mesmo de acreditar e acreditar em nós. Olá, boa noite, Sandra. Muito bem, como eu já fui referindo, acabei de lançar este livro o fim de semana passado em Santarém. Foi um fim de semana fantástico, com muita coisa nova, foi uma experiência, eu diria, alucinante para quem lá esteve. Uma palavra muito especial. Troquei abraços com muita gente fantástica, muita energia boa, e foi de facto uma oportunidade incrível que me surgiu. O universo tem trazido muitas destas oportunidades e eu sinto-me super abençoado por cada uma delas, por tudo o que me tem acontecido na vida, e este livro é um pouco a prova disso mesmo. Às vezes nós achamos que os desafios que a vida nos traz, que são algo mau que nos acontece, mas não são mais do que oportunidades que temos de irmos mais longe naquilo que precisamos de fazer aqui neste planeta, na aprendizagem que precisamos de fazer. E este lançamento foi de facto um materializar daquilo que foram os últimos anos da minha vida, principalmente os últimos anos da minha vida. Se querem que posso partilhar convosco que não há muitos anos eu nem sequer acreditava que seria possível escrever um livro. Não fazia ideia, nunca me passou pela cabeça. Isto só para vocês perceberem que até mesmo eu passei por uma fase de acreditar em mim e acreditar em coisas que antes não fazia ideia que seriam possíveis. E escrever um livro era uma delas. Eu não acreditava nisso, não me passava pela cabeça, e só comecei a tomar consciência disso já quando estava no meu processo de recuperação. Mas já lá vamos. Isto só para perceberem que tudo é possível. Hoje é um dia muito especial para mim. Olá, boa noite, Carla. Boa noite, João Tomás, já não te vejo há algum tempo. Boa noite, Nelson. Tudo bom para vocês? Queria começar por partilhar convosco algo que aconteceu hoje mesmo, e que no fundo tem a ver, por isso mesmo, tem a ver com toda esta questão de toda a mensagem que eu tenho passado neste livro. Hoje queria partilhar convosco algo mais pessoal que aconteceu hoje mesmo e que tem a ver com o seguinte. Hoje a cadela que nos acompanhou nos últimos anos decidiu partir. Nós temos 2 cães cá em casa e a Sasha hoje decidiu que não era mais para ficar neste plano, e inclusivamente tivemos que tomar uma decisão difícil, que foi, visto que ela já estava velhinha e doente, tivemos que optar pela eutanásia com ela. Não foi uma decisão fácil, mas principalmente foi algo muito desafiante, principalmente para o meu filho, que tem 13 anos e que não conheceu outros cães dele que não estes. Quando ele nasceu, tanto a Sasha como a Coda já estavam cá há cerca de 1 ano, e de forma que ele sempre viveu com eles. E a Sasha era a cadela pela qual ele tinha e sempre teve um carinho muito especial. Eu tenho a certeza, aliás, que ele era o tutor da Sasha. E foi de facto um momento difícil para ele, mas visto que ele cresceu ao lado dela desde que nasceu, e o convívio foi constante com os 2 cães, e não foi fácil. Ele chorou, gritou, ele não queria que ela partisse. Teve algum momento em que esteve abraçado com ela, e depois lá foi tomando consciência e acabou por aceitar deixá-la partir. E
este desafio fez-me lembrar muito daquela mensagem, muita da mensagem que eu fui passando neste meu livro, que é: a dor não aparece como um castigo, a dor que muitas vezes nós temos que passar aparece como uma preparação para algo maior. É como que, e é mesmo, uma oportunidade de crescimento que nós devemos aceitar e não camuflar. E a vida traz-nos muitos destes desafios. A dor é um sinal disso mesmo, um sinal de que há algo que precisamos transformar em nós. E hoje foi muito interessante, porque o meu filho deu um passo de gigante para uma grande aprendizagem na vida dele. O desapego, a aceitação, o deixar ir aquilo que nós não podemos controlar. E há tanta coisa que nós não podemos controlar na vida. Muitas vezes é preciso deixar ir. E este meu livro é muito aqui um dilema entre o que é que nos faz lutar, o que é que faz de nós lutadores, ou aquilo que devemos deixar ir, devemos encarar como não faz parte da nossa luta. E foi muito esta aprendizagem que ele teve hoje, e que tem muito a ver com as mensagens do meu livro. Este meu livro resulta muito da minha experiência, da minha vivência dos últimos anos. E a Sasha hoje não foi mais do que a nossa professora. E quantas vezes na vida a vida traz-nos professores, e esses professores aparecem-nos em forma de desafios, e esses desafios são as nossas oportunidades, as oportunidades que temos para crescer e para podermos ser melhor, para podermos ser melhores e mais fortes naquilo que vai sendo o nosso caminho da vida. E eu passei por muitos desses, a minha vivência foi essa mesma, foi isso que me transformou e foi isso que me fez chegar a esta obra que eu tenho muito orgulho em mostrar-vos hoje. O poder de acreditar. Como alguns de vocês sabem, eu passei por um desafio enorme. Não sei se todos saberão disso, mas muito rapidamente. Eu, há 5 anos, que vai fazer 6 anos atrás, tive um acidente, e do acidente resultou uma tetraplegia. Ou seja, eu fiquei incapaz de mexer ou de sentir qualquer parte do corpo, do pescoço para baixo. E esse foi um desafio enorme que a vida me trouxe. Um desafio que me trouxe a necessidade de, primeiro, perceber o que é que a vida me reservava, e depois perceber que sentido é que a vida tem quando alguém que vive do movimento e precisa dele, e todos precisamos disso, de repente se vê a braços com o não poder fazer absolutamente nada, ter que ficar imóvel. E o maior desafio no início foi acreditar que aquilo que me estava a acontecer não tinha sido um castigo, não tinha sido algo que tinha aparecido para me deitar abaixo, mas que tinha sido algo para me fazer transformar e para me fazer crescer uma outra pessoa que eu ainda não conhecia. Essa foi a primeira grande conquista que eu fiz. Ainda estava na cama do hospital, não podia fazer mais do que olhar para o teto, porque até para mudar de posição eu precisava de ajuda, e vi-me a braços com a necessidade de decidir o que é que eu vou fazer agora. Felizmente tive alguns professores anteriores, alguns que estavam comigo na altura, amigos, a Ana, a minha companheira, e outros que se calhar já não estavam entre nós, mas que fiquei a perceber mais tarde que tinham sido também excelentes professores. Felizmente a vida prepara-nos para tudo aquilo que nós vamos enfrentar, e muitas vezes não sabemos se os desafios que estamos a ter em determinada altura da vida
nos estão a acontecer, temos a sensação que estão a acontecer por castigo ou por algo errado, como se tivéssemos feito algo errado na nossa vida, e não é nada disso. Muitas vezes acabamos por nos castigar a nós mesmos, e a primeira grande conquista que eu fiz para mim mesmo foi não me encarar como vítima do destino, não encarar aquilo que me tinha acontecido como um infortúnio, mas, munindo-me das ferramentas que tinha de trás, acreditar que havia algo maior para acontecer em mim. E foi essa transformação que me trouxe até aqui hoje. E vou contar-vos alguns pequenos episódios que fazem parte do livro, mas para perceberem que este livro não é mais do que uma forma de passar para o papel algo que eu acho que pode vir a ajudar muita gente. Não para seguirem o meu caminho, não para fazerem aquilo que eu fiz, não para passarem por aquilo que eu passei, mas para, no caminho que cada um está a seguir, poderem perceber, poderem ter coragem para enfrentar os desafios e, se quiserem, até inspirar-se naquilo que eu passei, que para muitos pode parecer algo extremamente duro, mas acredito também que a dor não se mede dessa forma, porque aquilo que para mim é extremamente penoso, ou foi, como ficar tetraplégico, para outros pode não ter esse mesmo peso, ou melhor, para mim pode ter tanto peso para uma pessoa que torceu um dedo, como para mim ficar tetraplégico. Portanto, a questão não é medir o peso ou aquilo que nos parece pior num desafio, mas sim a forma como a pessoa o encara, a forma como a pessoa se vira para si mesma e decide acreditar no que aí vem. E o que me aconteceu levou-me a virar-me para mim, mas eu tive um grande mestre antes do acidente, e eu não tinha essa noção. Eu não vou contar todos os detalhes, porque assim o livro perderia algum do interesse, mas eu devo muito à aprendizagem que fiz com o meu filho Gabriel, que cerca de 10 anos antes de eu ter o acidente esteve connosco durante uns 3 anos e meio, e toda a aprendizagem que nós escolhemos com eu e a minha esposa, com a passagem do Gabriel, foi sem dúvida aquilo que me levou a mim, com a ajuda dela e todas as ferramentas que o Gabriel nos trouxe, que me levou a acreditar que era possível e levar o meu processo de transformação para a frente, para que hoje estivesse aqui. Ou seja, na prática, o Gabriel foi o meu grande mestre. E já perceberam que eu perdemos o Gabriel, ele deixou este plano, mas deixou-nos um legado inacreditável. E nós que pensávamos que tínhamos estado a ensiná-lo a fazer o processo dele e que não haveria propriamente uma explicação para aquilo que teria acontecido, afinal foi ele que nos veio cá ensinar, e muito. Foi ele que me veio cá preparar para tudo aquilo que eu não fazia ideia que ia enfrentar alguns anos mais tarde, quando tive o acidente. Enfim, isto para perceberem um pouco de todo o enredo que faz parte deste livro. Quando eu falo no poder de acreditar, é o poder de acreditarmos em nós mesmos. Não é acreditar em alguém lá de cima, alguém de fora, alguém que faz parte do imaginário ou da parte mais religiosa. Não tem nada a ver com isso. Acreditar, o verdadeiro acreditar, aquele que nos permite ir mais longe, é acreditarmos em nós mesmos,
Acreditarmos que nós temos o poder de ser ou de fazer tudo o que quisermos. E essa é talvez das maiores mensagens que eu tento transmitir da melhor forma possível no meu livro. O poder de acreditarmos em nós mesmos, que é um poder incrível que nos permite ir onde nós quisermos. E isso é fantástico. Nós é que nos limitamos ao longo da vida, achamos que porque aprendemos dessa forma, que temos limite, que não podemos ir longe, que o nosso destino está traçado e que quando nos acontece algo somos vítimas e que não temos o poder de nos transformarmos. Mas no momento em que conseguirmos encarar que tudo isso são meros desafios, tudo isso são meras oportunidades, tudo muda. Enfim, um pouco mais... claro que houve algumas questões que me fizeram, no fundo, conduzir o meu caminho, e vou nomear algumas delas, porque este livro também entra muito numa vertente mais espiritual, mais metafísica, mas que tem muito a ver com aquilo que hoje é o que nós chamamos o despertar. O despertar não é um simples acordar, é muito mais do que isso. É um renascer perante aquilo que nós somos, é um relembrarmos-nos da nossa verdadeira essência, relembrarmos-nos daquilo que nós somos. E no fundo foi isso que eu acabei por descobrir ao longo destes últimos 5 anos, e é isso que eu traduzo aqui no meu livro, com tudo aquilo que me passou, tudo aquilo pelo qual eu passei. No fundo, este livro é um relato de um despertar espiritual da minha parte. E claro que os desafios, passei por desafios que me levaram a ir mais longe em cada uma das etapas, e tudo o que descrevo são no fundo as armas que eu utilizei, as ferramentas que precisei, a minha busca, a pesquisa que fui fazendo, no fundo o relatar de todo o meu percurso de busca de alternativas, para no fundo encontrar aquilo que afinal já lá estava, que é encontrar-me a mim mesmo. Essa foi a minha grande descoberta, foi reencontrar-me comigo mesmo. Mas estava eu a dizer que houve algumas ajudas que tive, ainda estava no hospital, e houve um marco muito importante nessa fase, que foi, através da Ana, da minha companheira, duas pessoas pelas quais eu tinha um grande apreço e que considerava na altura serem pessoas com capacidades extrasensoriais, porque eu na altura achava que isso era algo anormal, achava que só pessoas iluminadas é que o teriam. Claro que hoje não acredito nisso, mas essas duas pessoas disseram-me, sem se conhecerem uma à outra, transmitiram-me a mesma mensagem. E a mensagem que elas me transmitiram, e não se esqueçam que eu estava numa cama do hospital completamente imobilizado, sem mexer nem sentir nada do pescoço para baixo, e disseram-me na altura, ou passaram-me essa mensagem: o Fernando vai voltar a andar. Vai ser um processo difícil, vai demorar o seu tempo, vai ser necessário muita dedicação, mas o Fernando vai voltar a andar. E esta mensagem trouxe-me aquilo que eu precisava. Foi, no fundo, o meu alimento, o meu combustível para dizer: não há como voltar atrás. O meu caminho é para me transformar e é para recuperar da condição em que estou. E foi isso que me levou a que eu, efetivamente, nunca me tivesse sentido verdadeiramente tetraplégico. Porque para mim aquilo era um estado de passagem. Eu não acreditava que aquilo fosse continuar a ser para o resto da minha vida.
Agora, dizer isto não quer dizer que tenha sido fácil. Não foi um processo fácil. Não é fácil a pessoa estar naquele estado e continuar a acreditar contra tudo e contra todos, não todos, mas a grande maioria, que diziam que eu não ia sair dali, que eu ia ficar para o resto da vida imobilizado, numa cadeira de rodas ou numa cama. Principalmente os médicos, que como vocês sabem, têm um peso enorme quando nós passamos por situações em que estamos mais vulneráveis, e era o meu caso, estava debilitado e completamente dependente, e a opinião dos médicos tem um peso enorme nestas ocasiões. Felizmente, a minha decisão não foi acreditar naquilo que eles me diziam. E hoje em dia é essa também uma das mensagens que eu passo. Quando nós decidimos acreditar na opinião do outro, estamos a dar-lhe o poder sobre a nossa vida. E isso não pode acontecer. Seja um médico, seja quem quer que seja, ninguém tem mais poder sobre nós mesmos, sobre a nossa vida e sobre aquilo que nós acreditamos e aquilo que nós somos. Esta é das mensagens que eu acho mais importantes, que é: não nos desvalorizemos, não deixemos que as crenças dos outros nos façam desacreditar no nosso poder. Cada um de nós, ou cada um de vós, tem um poder inacreditável. Inacreditável. Claro que isto é fácil de falar quando a pessoa já passou pelo processo e já sente esse processo no seu corpo e na sua mente. Mas exige, e daí o meu papel, exige um trabalho profundo para quebrar com as tais crenças, com as tais limitações, com tudo aquilo que nos faz desistir de nós mesmos, porque nos deixa e que nos deixa à mercê da opinião dos outros. Mas pronto, isto só para dizer que esta opinião destas duas pessoas que fazem parte também do meu livro foi determinante nesta fase. E depois eu continuei o meu processo, ia recuperando, ia lutando, mas numa fase inicial lutava de uma forma mais empenhada, no sentido de físico. Eu achava que ia conseguir fazer tudo de forma como é que eu posso dizer, os mais física, não é? Com esforço, porque eu era desportista, fui desportista durante muitos anos, e achava que a minha força física e a minha capacidade de resiliência seria tudo. O que vos posso dizer é que não é. Foi importante, sem dúvida que foi, mas a maior capacidade, aquela que me fez ir mais longe, foi a capacidade mental, a capacidade, o poder que eu comecei a perceber que a minha mente tinha de transformar tudo aquilo que faz parte da matéria. Porque no fundo e no ínfimo nós somos energia. 99.9999 é energia. Portanto, se nós somos energia, tudo é possível quando nós conseguimos controlar e manipular a nossa própria energia. E foi isso que eu fui aprendendo também ao longo deste meu processo, e que me fez ir muito mais longe no meu processo de recuperação. Porque mesmo desacreditando, os médicos iam também dizendo que sim, o Fernando vai recuperar, mas primeiro ano e meio ainda é possível, depois esqueça, arranja um hobby, vá fazendo a fisioterapia para não regredir. Era esta a expectativa. Eu tive afirmações destas diretas para mim, e não é fácil lutar contra isso. É preciso acreditarmos mesmo, e as ferramentas foram sendo descobertas à medida que eu ia acreditando que era possível. E um outro passo na viragem deste processo
foi quando começaram a dizer: o Fernando já está a fazer uma recuperação incrível, tem que começar a tem que pensar em divulgar a sua história. Isto seria para aí, a partir para aí de 2 anos após a recuperação, mas eu achava que ainda faltava muito, ainda tinha muitas limitações, e eu respondia: isso não me parece muito possível, o que é que vão dizer de mim, porque eu ainda tenho tantas limitações, dizia eu para mim. E houve um outro passo que foi muito importante neste processo, que foi numa consulta mediúnica de hoje em dia, também uma grande mestre minha, Paula Rodrigues, a médium Paula Rodrigues. Numa consulta, ela disse-me aquilo que eu precisava de ouvir e aquilo que eu já sabia, mas que, no fundo, fingia que não era possível. Ela disse-me claramente: o Fernando tem mesmo que contar a sua história. E essa mensagem foi-me dita teve um peso tal naquele momento, e tocou-me tão fundo naquilo que no fundo eu já sabia que era o meu destino, que eu, em pouco mais de... no dia seguinte já estava a preparar as coisas para começar para perceber como é que ia divulgar. E no prazo de 1 mês eu publiquei o meu primeiro vídeo no meu canal YouTube, que ainda hoje tenho disponível, e onde fui relatando desde essa altura toda esta minha epopeia, todas as ferramentas que ia utilizando, as dificuldades por que passava, as limitações que sentia. Fui relatando em vídeos e fui crescendo também com esses relatos. E foi um pouco deste crescimento que eu fui começando a perceber que era necessário ir mais longe, e foi aí que começou a concretizar-se a possibilidade de escrever um livro. E foi um outro processo incrível, que foi: eu comecei entretanto a escrever, mas eu tenho ainda algumas limitações físicas, como costumo dizer, ainda. E uma delas é precisamente na minha mão direita. A mão direita, eu sou destro, portanto escrevo com a mão direita. Aliás, neste processo tentei aprender a escrever com a mão esquerda, que estava mais, digamos assim, evoluída na recuperação, mas não consegui, porque o universo estava-me a dizer que tem mesmo que ser com a direita. E só para terem ideia, a minha mão direita, há cerca de 1 ano atrás, eu não conseguia abri-la. Há cerca de 6 meses atrás foi quando eu descobri que já conseguia pegar numa caneta com a pinça, porque antes eu já assinava, mas assinava com a mão fechada. Isto só no fundo, só para contextualizar a questão da minha recuperação continuar a existir. Se há 6 meses foi quando eu descobri que já conseguia utilizar a pinça, isto veio mesmo a calhar, não é? Porque eu, neste momento, e quem esteve em Santarém percebeu, eu já consigo não só assinar, mas escrever com a mão direita. E esta foi uma conquista muito grande, mas estava-vos a contar como é que eu consegui escrever um livro com estas limitações todas, porque manuscritamente eu não conseguiria, não é? E mesmo para escrever no computador, a minha mão direita não acompanha a velocidade de escrita. Então, como hoje em dia as ferramentas tecnológicas são fantásticas, eu 90% do meu livro escrevi-o verbalizando as minhas ideias. Ou seja, eu pegava no computador e simplesmente ditava aquela que era a minha ideia, depois só corrigia alguns detalhes e escrevi 90% do livro, talvez, desta forma. Talvez até num prazo recorde para ser feito desta forma. E tudo isto porque
a partir de determinada altura, eu sabia que esse era o meu caminho, então, o que esperar? As ferramentas também servem para isso mesmo, não é? E é com muito orgulho que hoje tenho este livro para divulgar. Não, o meu objetivo não é propriamente, ou não é, o livro não foi escrito para mim, não é? O livro é como se fosse um mensageiro para que mais pessoas possam perceber algo incrível, perceberem o poder que elas têm. Eu não quero com este livro que as pessoas me enalteçam ou digam o Fernando é uma pessoa excepcional. Nada disso. A principal mensagem que eu quero passar com este livro é que as pessoas acreditem no seu próprio poder. Acreditem que tudo é possível. Acreditem que não há vítimas. Ninguém é vítima de nada. Tudo o que nos acontece na vida, seja o desafio que for, é sempre uma oportunidade para nós irmos mais longe. Sempre. Acreditem nisso. Porque no momento em que o fizerem e que derem o passo para utilizar aquele desafio como oportunidade, vão ver que do outro lado já vão estar num patamar muito mais acima. Ou seja, a vossa expansão, o vosso crescimento está a acontecer. É esse o caminho. E essa é uma das mensagens que eu tenho tentado passar a quem passa por situações como esta, é não se fazer de vítima, é lutar por aquilo que tem, acreditar naquilo que é possível fazer, porque quanto mais acreditarem, mais longe vão. Isto é um facto. O nosso poder é tal que o nosso poder de pensamento, e como sabem, os pensamentos são energia, permite-nos levar onde nós quisermos, onde acreditarmos que podemos ir. Ou seja, se eu acreditar que vou chegar lá, eu vou lá chegar. O contrário também acontece. Quando eu digo, isso é impossível acontecer, nunca vou tornar possível. O impossível é só aquilo que ainda ninguém provou ser possível. Ou seja, na prática, nada é impossível, a não ser que vocês acreditem que é impossível. Muito bem, eu já passei aqui algumas informações, não queria... claro que no final vou falar um pouco sobre os locais onde está a venda e tudo o resto, só queria ver se tem aqui algumas questões. Eu não tenho estado a prestar atenção às vossas questões. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma questão relativamente ao livro, tenho muito gosto em responder. Ora, Sérgio, logo assim, se percebo aqui algumas questões para trás. Estão-me a dizer aqui que querem o livro, já vamos falar disso. Obrigado, magníficas mensagens, obrigado. Isto aqui. Vão aproveitando para alguma dúvida, alguma questão irem colocando. Falam aqui no pensamento positivo. O pensamento positivo é de facto importante, mas é muito mais do que isso. Acreditar é muito mais do que pensar de forma positiva. É transmitir uma energia de valor a vocês mesmos. Não sei se faz sentido para vocês, mas muitas vezes fala-se em pensamento positivo de uma forma assim um pouco também vazia, não é? É só dizer palavras positivas. Não, é preciso muito mais do que isso. Quando se fala em acreditar, é preciso interiorizar, é preciso que inclusivamente no vosso subconsciente, tudo esteja alinhado com aquilo que vocês querem. Os vossos pensamentos, os vossos sonhos. Eu dou-vos um exemplo que eu também relato no livro e que fui-me apercebendo ao longo de todo este processo. Fui-me apercebendo que os meus sonhos, aqueles que eu me recordo, todos eles, em todos os sonhos que eu tinha, ou tenho, eu nunca terminava o sonho imobilizado. A maior parte dos sonhos, eu era uma pessoa perfeitamente normal.
tal e qual como eu intencionalizava ao longo do meu dia, nas minhas meditações, no meu processo mental. E mesmo nos sonhos em que eu no início do sonho aparecia como tinha alguma limitação ou não conseguia fazer alguma tarefa, no final do sonho, por incrível que parecesse, eu já estava de novo a fazer a atividade normal. Ou seja, isto para mim tem uma mensagem subconsciente que é muito poderosa. Os sonhos representam muito daquilo que nós somos, daquilo que é o nosso subconsciente. E o que é que eu estava a conseguir? Eu estava a dominar o meu subconsciente. Eu estava a controlar aquela parte da minha mente que eu conscientemente não era suposto controlar. E como é que isso se faz? No livro eu vou encontrar algumas ferramentas para isso. Posso abrir o leque, auto-hipnose, meditação e mais algumas ferramentas dentro desta linha que fomos trabalhando e que hoje em dia, em conjunto com a Ana, como sabem, temos um projeto em comum, o Ser Mais Ver Melhor, e no qual pomos em prática muitas destas ferramentas para ajudar muita gente. Eu sei que alguns de vocês que estão aqui são terapeutas e sabem daquilo que estou a falar, mas há muita gente que desconhece o poder que existe nestas ferramentas de autoconhecimento e de utilização de estados alterados, estados ampliados de consciência, ou com autossugestões e afirmações positivas. Todas essas ferramentas que eu utilizei e que a Ana também utilizou comigo ao longo deste processo, nós estamos a pô-las em prática hoje em produtos que estamos a dinamizar no nosso projeto. E, se quiserem, podem consultar a nossa loja sermaisvermelhor.pt, onde vão encontrá-los. Muito bem, voltando aqui às questões. Estão-me aqui a perguntar, livro no Brasil. Muito bem. Vamos falar um pouco sobre isso. Neste momento, antes disso, o livro foi no fundo, foi um investimento meu, foi, como se chama, uma edição de autor, ou seja, na prática eu investi, ou nós cá em casa investimos neste livro, com o objetivo de, como é óbvio, trazer toda esta informação cá para fora, mas vamos ter que... A ideia é podermos reembolsar esse valor que investimos e é por isso que o livro está à venda, não é? Neste momento, como o livro está a nosso cargo na venda, já abrimos até este fim de semana a venda online. Eu depois vou deixar mensagem do local onde pode ser adquirido na loja sermaisvivermelhor.pt, e eu depois deixo o link também nas redes sociais. Pode ser adquirido em termos físicos, mas para ser enviado por correio. Portanto, isso inclui, no momento da compra, a pessoa paga o valor e os portes para ser entregue no local ou na morada que a pessoa deixar. Depois, para além deste sistema que estamos a abrir agora, de venda online, temos para já 2 locais no nosso país onde o livro já pode ser adquirido fisicamente. Em Braga, no espaço que se chama True Motion. Eu vou deixar também depois esta informação. Se alguém souber, não sei, alguém que esteja a ver que saiba, que possa escrever isso nas mensagens, agradeço. True Motion, em Braga, ou então em Leiria, porque a editora que fez a edição do livro é de Leiria. Para quem não saiba, eu sou natural de Leiria e tinha alguns contactos nessa zona, e a editora Hora de Ler, em Leiria, tem também a possibilidade de vender fisicamente o livro na zona de Leiria. Neste momento são os 2 locais físicos onde o livro está à venda. Vamos encontrar outros locais, ou vamos tentar encontrar outros locais para que o livro seja vendido de forma física. Para quem não tiver possibilidade nesses locais, podem fazer a compra online. Quanto ao envio para fora do país, neste momento ainda não sabemos
como é que vamos fazer isso, porque depende dos portos de envio, mas se, como eu já cheguei a falar com, até penso que será a Vera, que está aí, não está com o nome certo, mas pronto, que me falou do Brasil, como para qualquer outro local do mundo, é uma questão de me dizerem quantos livros pretendem e fazemos um orçamento e tentamos enviar, enquanto não houver outra solução de venda física. Para além disso, queria também esclarecer ou informar que estamos a preparar outros locais físicos para apresentar o livro. Não está ainda nada completamente definido, mas é certo que iremos fazer uma apresentação em Leiria, brevemente, logo que se confirme, logo que tenhamos em concreto, divulgaremos o local e o dia. Claro que será durante um fim de semana, como é óbvio, porque, como sabem, eu resido em Braga neste momento. Portanto, Leiria é certo, é praticamente certo que vamos ter uma apresentação formal. Claro que convido depois todos os que puderem estar presentes em Leiria ou que sejam dessa zona, convido a que estejam comigo. Será sempre um prazer estar com quem quiser acompanhar-nos. Depois estamos a negociar também a possibilidade de fazer uma apresentação aqui perto de Braga, em Vila Verde. Sim, porque estavam aqui a perguntar em Vila Verde onde não existe para já um local de venda lá, existe para já em Braga. Quando isso acontecer também informaremos, mas estamos a tentar encontrar uma solução para, pode não ser já este ano, mas no início do próximo ano, fazer também uma apresentação em Vila Verde. Porquê Vila Verde? Porque eu e a Ana trabalhámos em Vila Verde durante vários anos, aliás chegámos a residir lá e temos também, felizmente, muitos amigos e muitos ex-colegas com quem que são dessa zona ou que ainda estão a lecionar nessa zona. Há outras possibilidades que também temos estado a falar, mas ainda não estão confirmadas. Também o que eu costumo transmitir é que, existindo interesse numa outra localidade, agradeço que nos digam. A questão é, se houver interesse de venda de livros de uma quantidade que seja razoável para a nossa deslocação àquele local, teremos muito gosto a deslocar-nos, nem que seja, como já me fizeram essa pergunta, nem que seja para ir aos Açores, como já me perguntaram. É uma possibilidade, se nos garantirem que aquilo que vamos vender dá para a deslocação, não é? Para a deslocação, alojamento e tudo o resto. É uma questão de tentarmos acertar. E eu disse Açores, como podia dizer, sei lá, Lisboa, Algarve, qualquer outra localidade que seja viável. Eventualmente até estrangeiro, mas estrangeiro para já ainda é um pouco prematuro avançarmos para isso, porque as despesas seriam bastante grandes. Ora bem, uma questão, tive o privilégio de receber o livro em mãos, é a Sandra, fantástico Sandra, e a mensagem dela: quero dizer-lhe que admiro muito o seu percurso e o impacto que tem tido. Obrigado eu. Eu não sei se a Sandra já começou a ler o livro ou se já leu algo, já possa partilhar sobre isso. É sempre bom ouvir essas mensagens. Temos aqui vários exploradores da comunidade em que eu faço parte, exploradores espirituais. Gratidão a vocês todos. Tem sido fantástico também a aprendizagem convosco. Guardo-vos no coração, assim como todos aqueles que partilham comigo esta paixão. Sim, não me esqueço do Brasil, não. Não me esqueço. Quem sabe, havemos de lá chegar. Como eu tenho dito, e tem muito a ver com esta mensagem, tudo é possível. Tudo é possível. E foi das mensagens que eu tenho, é das mensagens que eu tenho vindo a reforçar nos últimos tempos, porque me têm acontecido tantas coisas extraordinárias nos últimos tempos que
isso só reforça toda esta mensagem. Se me dissessem que eu ia estar a apresentar o livro, um livro que eu há 3 anos atrás nem fazia ideia que queria escrever, se me dissessem que eu iria apresentá-lo para 900 pessoas, como aconteceu em Santarém, eu acharia irrealista. Mas posso partilhar convosco que foi algo que eu fui percebendo que ia acontecer. E esse é o verdadeiro poder da intenção. A intenção é nós criarmos algo na nossa mente como se já lá estivéssemos. E tem sido uma das minhas ferramentas para chegar mais longe, é visualizar-me a fazer aquilo que eu acredito que vou fazer. E quando vocês o fazem de forma a fazer transparecer à vossa mente que já lá estão, utilizando emoções associadas a isso, é fantástico o resultado. Mas isto tem a ver também com uma masterclass que eu fiz há pouco tempo, e brevemente hei de também ir um pouco por esse caminho para vos ensinar também este poder da intenção. Quanto hoje, para terminar, talvez, não sei se há mais alguma questão, eu penso que já falei o essencial, também não queria prolongar muito esta live de hoje, porque já vai sendo tarde, mas no fundo a mensagem é mesmo esta: a vida não é um destino, é uma escolha. E a escolha é mesmo em acreditar em ti mesmo. Ou seja, quando tu escolhes acreditar em ti, não há impossíveis. Tudo é possível. Acredita em ti. Esta foi a mensagem. Não sei se querem deixar mais alguma questão, mas se não tiverem mais dúvidas, reforço só que vou deixar depois publicados os locais de venda, inclusivamente o link da nossa loja online. E claro, qualquer dúvida, qualquer questão podem enviar mensagem. Eu tenho os contactos nas redes sociais, quer o e-mail info@fernandofrazão.com ou o número de telefone, que podem deixar mensagem por WhatsApp, e qualquer dúvida estamos cá para esclarecer, estamos cá para ajudar. Neste momento essa também é um pouco a minha missão. E está aqui o Alex Ferreira, dizer que encontro-me a ler o livro, vivencio de muito perto, mas que já passou, vivencio de muito perto uma situação idêntica à que descreve o Fernando, e portanto fico feliz em poder ler este livro. Fantástico, agradeço mesmo esta mensagem. Como digo, quando passei pela situação inicialmente, quando estava na fase mais crítica, também gostaria de ter tido este tipo de mensagens. Tive, não em forma escrita, mas outras. Portanto, entendo perfeitamente aquilo que o Alex está a querer dizer. Nós precisamos, para acreditarmos em nós, precisamos de nos segurar de algo. E muitas vezes o exemplo do outro, a inspiração do outro. Como dizia um colega meu no Brasil, que também teve um acidente como eu, e que estava na cama do hospital, houve um colega, uma altura, que lhe disse, enquanto ele estava internado, disse-lhe: olha, eu acabei de descobrir que alguém na cidade não sei onde, que era, o Brasil é enorme, não é? Que cidade não sei de onde, que levou um tiro e ficou tetraplégico e já voltou a andar. E diz ele, esse meu colega Wilson, no Brasil: se alguém alguma vez esteve tetraplégico e voltou a andar, então eu também vou voltar a fazê-lo. Que esse exemplo seja também transparecido pelo meu livro. Ok? É esta a principal mensagem. Não vou dizer que
Atenção a um pormenor importante: não há dois casos iguais, não há duas problemáticas iguais e não há duas recuperações iguais. Porquê? Porque não há duas pessoas iguais. O que eu quero transmitir com isso é: cada um tem que seguir o seu caminho e perceber o que é que para ele é ser possível. O que é que para ele, que está a passar pelo desafio, é possível. Porque naquilo que ele verdadeiramente acreditar, garanto-vos que vai lá chegar. Ok. Só para terminar, mensagem: muito obrigada pela força, gratidão, bruxinha, bruxinha da torre, muito obrigado pelos ensinamentos, fantástico. Mais questões, já sabem onde me encontrar, e tenho muito prazer em continuar próximo de vós. E agradeço-vos que, quando lerem o livro, que vão transmitindo pelo que passaram, porque também vai ajudar a que eu depois consiga publicar depoimentos que ajudem outros a chegar lá, a acreditarem no seu próprio poder. É isso que eu transmito. Abraço a todos e até muito breve. Estou certo que nos vamos encontrando por aí. Fantástico. Boa noite a todos.